Nos últimos anos, uma expressão que tem marcado muito das campanhas eleitorais do Brasil é o chamado choque de gestão. É um guarda-chuva no qual são incluídas a melhoria na prestação de serviços públicos oferecidos à população e uma maior eficiência governamental no funcionamento da máquina pública. No entanto, diante dos protestos populares que tomaram as ruas do Brasil há quase um ano, creio que nós realmente precisamos de um choque de esperança. Poucas vezes senti um clima tão negativo como o que vivemos hoje, com episódios de violência, de abusos, que infelizmente o governo federal insiste em ignorar, mesmo que a popularidade da Presidente da República e do governo tenha caído bastante nas pesquisas responsáveis que são pelos rumos da nossa nação. Não sou um pessimista, mas não dá para enterrar a cabeça na areia quando a gente assiste na televisão imagens de saques e destruição nas grandes cidades do Brasil, protagonizadas não apenas por criminosos, por bandidos, mas por pessoas comuns que poderiam ser nossos filhos, nossos parentes ou vizinhos. Não dá para afirmar, senhor presidente, que está tudo bem quando vemos crimes hediondos pululando o país afora, contra crianças, idosos, mulheres, todos vítimas indefesas de agressores individuais e coletivos. Não dá para afirmar que está tudo bem quando a população busca fazer justiça com as próprias mãos, atuando como polícia, júri e carrasco. Algo de muito ruim, de muito grave, está encontrando terreno propício para ficar suas raízes venenosas no Brasil. Não estou aqui dizendo que a maldade, a perversidade e a sordidez sejam fenômenos novos, surgidos só agora. Mas a história mostra que esses aspectos aterrorizantes da humanidade crescem em momentos de crise e desalento, que representam um terreno propício para o surgimento de episódios que jogam por terra qualquer resquício de civilização. Como bem registrou recentemente a jornalista Dora Kramer, na sua coluna do jornal O Estado de São Paulo, republicada em vários outros estados do Brasil, abre aspas, o país está violento, intolerante, raivoso, necessitando urgentemente de um poder moderador, pacificador, cuja tarefa se inicia pela retomada de valores como legalidade, compromisso com a verdade, probidade, civilidade e respeito ao contraditório. Fecha aspas. É tudo, senhor presidente, é tudo que o Brasil não tem hoje. Nenhum desses pressupostos, nenhum desses enunciados hoje vive na realidade nacional. O cineasta, jornalista e pensador Arnaldo Jabbour, também articulista do Estadão e do Globo, e reproduzido por vários outros jornais, expôs sua avaliação dessa quadra pela qual passa o Brasil num artigo intitulado O Pós-Miséria. Vou reproduzir trechos desse texto que pode sugerir algum pessimismo, mas que levanta questões que não podem ser ignoradas ou jogadas para debaixo do tapete. Abre aspas. Ficou-me claro que aqui já vivemos um pós-miséria, incurável, africanizada. A miséria se aprofundou. A miséria das ruas e dos desvalidos, do crack, do abandono, deriva-se da impotência das instituições e vice-versa. São duas misérias interagindo, acopladas, a ativa política e a passiva os desgraçados, criadores e criaturas. Fecha aspas. A brutalidade está atingindo o país de forma inédita. O subsolo das manifestações de classe média é a violência primitiva dos lupins que está aparecendo, no mesmo registro das donas de casa que protestam contra a caristia ou de jovens contra a Copa. Matam-se pessoas por nada, linchamentos, privadas voadoras,
cadáveres cortados a peixeiradas e costuradas ao sol com pinos de guarda-chuva. Estamos entrando numa pós-violência e no pós-miséria, eis a minha tese. Há uma africanização de nossa desgraça a ponto de ele não ser mais reversível, e não era assim. O Brasil sempre contou com a possibilidade de melhorias. Sempre vivemos o suspense e a esperança de que algo ia mudar para melhor. Isso parece ter acabado. É possível que tenhamos caído de um terceiro mundo para um quarto mundo, como já nos consideram analistas do exterior. O quarto mundo é a paralisação das possibilidades. Fecha aspas. Senhoras senadoras, senhores senadores, vou aqui dizer algo que desagradará, com certeza, o partido que está à frente da presidência da República. O PT é o principal responsável por esse estado de coisas no Brasil. Afinal de contas, quem mais propagou a máxima de nós contra eles, quem mais propagou a máxima do nós contra eles? Quem esculhamba as elites ao mesmo tempo em que recebe doações milionárias dos mesmos representantes dessa elite? Quem corrompe a gestão, antes eficiente e proba, das empresas públicas para arrecadar dinheiro por meios tortos e ilegais, destinado a manipular votos do Parlamento brasileiro ou fazer caixa para a campanha? Quem semeia o ódio e os ataques aos adversários por meio das redes sociais e de um aparato fascista travestido de esquerda, financiado por verbas publicitárias governamentais? Quem, em vez de estabelecer a educação como pressuposto do desenvolvimento, colocou o consumo e a posse de bens materiais como modelo civilizatório? Quem deixou de lado o apoio ao transporte coletivo para incentivar o transporte individual, sufocando as cidades brasileiras num nível desumano? A resposta é uma só: o grupo político que está à frente dos destinos do Brasil desde o dia 1º de janeiro de 2003. Essa avaliação não é feita apenas por mim. Em artigo publicado no jornal O Globo, no último dia 13, o jornalista José Casado faz uma análise das diretrizes do programa de governo, da tática de campanha e da política de alianças do PT para as eleições deste ano. De acordo com o texto intitulado Um Estuário de Mágoas, a resolução petista é pela guerra total a quem ameaçar, abre aspas, a conquista de hegemonia em torno do nosso projeto de sociedade. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, de enviar, inclusive, a um grupo de senadores, cópia do artigo de José Calado, para mostrar essa denúncia que ele faz do documento oficial do Partido dos Trabalhadores, quando diz, em resumo, que a eleição tem que ser ganha de todo jeito, na tapa, no grito, sobretudo nas ameaças em que se encontra hoje as condições do PT governando o Brasil. É o que diz os petistas sobre quem pensa diferente deles. A virulência do texto deixa evidente o que os petistas pensam da oposição democrática. Abre aspas. Representam um projeto oposto ao nosso, nós da oposição. Muito embora um deles se esforce em transmutar-se em uma suposta terceira via. Com certeza, Eduardo Campos. Guardadas as diferenças secundárias e temporais, arregimento os interesses privativistas, rentistas, entreguistas, sob o guarda-chuva ideológico do neoliberalismo, de valores retrógrados do machismo, racismo e homofobia, daqueles que pretendem voltar ao passado neoliberal, excludente e conservador, fecha aspas. A síntese, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a síntese autoritária e antidemocrática desse texto do Partido dos Trabalhadores poderia muito bem ser compartilhada em sua autoria com os radicais da ditadura militar que combateram a reabertura democrática do Brasil em atos de violência e repressão no final da década de 1970 e início da década de 1980. Para quem conhece um pouco da história da humanidade,
para quem conhece um pouco da história da humanidade, especialmente daquela que ocorreu no século XX. Essas palavras soam como aquelas que foram pronunciadas pelo nazismo na Alemanha e pelos stalinistas na extinta União Soviética. Também se adequa às vozes dos fundamentalistas e extremistas religiosos de quaisquer vertentes. José Casado registra outro trecho do texto do programa do PT, no qual se apontam os responsáveis por, abre aspas, um ataque pesado ao nosso projeto, ao nosso governo e ao PT, por parte de setores da elite conservadora e da mídia oligopolista, que funciona como verdadeiro partido de oposição. Fecha aspas. Tudo isso foi fartamente comprovado na propaganda partidária que o PT levou ao ar na semana passada, com sua mensagem terrorista, negativista e que insiste na mentira repetida exaustivamente de que o Brasil só passou a existir como nação a partir de 1º de janeiro de 2003. Tenho certeza, senhoras senadoras e senhores senadores, de que essa campanha do medo só deve ter agradado os petistas radicais, os xiitas acéfalos e que temem o Instituto Democrático da Alternância de Poder. Creio que muita gente do PT se sentiu constrangida, envergonhada, aqueles poucos que ainda pensam mais no Brasil do que na manutenção do poder pelo poder. E como disse o economista Rodrigo Constantino, abre aspas, o PT, adotando a estratégia marxista, segregou o país em duas classes. Ou você endossa seu modelo, ou você é um inimigo da nação. Divergências e críticas construtivas, nem pensar. Imprensa livre apurando e divulgando escândalos infindáveis, mídia golpista tratada como partido de oposição. Que país resiste a esse tipo de divisão quando o que mais se precisa é justamente um sentido de união em prol de avanços comuns? Fecha aspas. Senhoras senadoras, senhores senadores, eu peço um pouco, senador Jorge Viana, da sua costumeira tolerância, mesmo sendo do Partido dos Trabalhadores, ouvir essa crítica ao seu partido. Está sendo dada, senador. Mas acho que Vossa Excelência está incluído entre aquela exceção que aqui falei. Não sou um dos fãs do senhor Carlos Augusto Montenegro, do IBOP, mas não posso fazer ouvidos moucos a muitas das análises que ele fez em entrevista à jornalista Sônia Reis, do Estadão. Montenegro afirmou que se o voto não fosse obrigatório no Brasil, 60% da população não compareceria às urnas. São números próximos do levantamento realizado pelo Instituto Datafolha, ligado ao jornal Folha de São Paulo. É verdade que cresce assustadoramente o descrédito nas instituições. Com diferença de poucos pontos percentuais, os jovens, entre 16 e 24 anos, e os homens e mulheres maduros, de 45 a 50 anos, têm percentuais próximos de repúdio ao voto obrigatório, com 58% e 61%, respectivamente. A representatividade está em baixa no Brasil, quer seja aqui no Congresso Nacional, quer seja no Sindicato dos Trabalhadores. Surgem todos os dias por todo o país greves lideradas por grupos de oposição sindical que rejeitam acordos feitos anteriormente com os patrões, referendados, inclusive, pela Justiça do Trabalho. Eu vou abrir aqui, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, um parênteses, para informar que o país passa um momento tão grave, tão sério, tão contundente, tão assustador, que agora se desencadeia um movimento de greve da polícia. Houve a greve da polícia no meu estado, em Pernambuco, foi um horror, um verdadeiro horror. E agora se anuncia greve novamente de polícia em outros estados da federação. Isso tem que ser proibido. Há um projeto de lei, uma iniciativa aqui do senador Aloysio Nunes, proibindo greve de polícia militar. Greve de polícia militar não é greve, senador Jorge Viana, é um motim armado para desacatar a autoridade, para levar pânico à cidade, para levar os transtornos que Recife e a região metropolitana do Grande Recife passaram a semana passada. Saques, pessoas que vão saquear uma loja e depois se arrependem e vão, de forma
envergonhada devolver nas delegacias ou até no meio da rua, anonimamente, escondido, o fruto do assalto. Isso não pode continuar, tem que se tomar uma providência. Isso não é só um problema do governo, é um problema do Congresso Nacional, de todos os partidos, no sentido de que proibir o mais rápido possível, com a tramitação especial de mudança da Constituição aqui, proibindo terminantemente a greve das polícias, seja ela civil ou militar. Carlos Augusto Montenegro, do Ibope, ainda afirma que os brasileiros estão nauseados, enfadados e enojados, que o desânimo e o desencanto são, como tudo, especialmente com a política. De acordo com o levantamento do Ibope, mais da metade dos brasileiros afirmam ter pouco ou nenhum interesse pela política ou pelo noticiário político. Enquanto isso, vemos os partidos aqui e na Câmara dos Deputados brigando pelas diretorias de estatais, pelas emendas ao Orçamento Geral da União. Não percebe que existe um fogo de monturo crescendo, alimentando ressentimentos e decepções que põem em risco tudo aquilo pelo qual lutamos para restabelecer a democracia no Brasil. De acordo com o consultor das Nações Unidas e professor da Fundação Getúlio Vargas, Pedro Trengrose, a realização da Copa do Mundo expôs os problemas que o governo não admitia. Abre aspas. O governo não se preocupou com a inclusão do povo na Copa. Primeiro, vendeu como sendo obras do Mundial a infraestrutura de transporte, que não tem nada que ver com a Copa, gerando muitas expectativas. Em segundo lugar, os brasileiros sofrem uma relativa privação. Pouquíssimos têm ingressos para as partidas. Eles não participam da festa. O governo prometeu demais e entregou de menos. A consequência é um clima de desânimo, de frustração. Fecha aspas. Senhoras senadoras, senhores senadores, é por todo esse estado de coisas que acho que o Brasil precisa de um choque de esperança. Esse combustível tão necessário à política, à própria vida, que estimula as pessoas a continuar lutando por um futuro melhor, mesmo quando todas as circunstâncias do momento apontam para algo de muito ruim. O próximo presidente da República, que tenho certeza sairá dos quadros da oposição, não terá vida fácil. Terá que enfrentar bombas de efeito retardado deixadas pelo atual governo. Terá que devolver a administração pública do Brasil aos brasileiros e às brasileiras, desmantelando o aparelhamento das estatais, das agências públicas e das instituições. Estou finalizando, senhor presidente. Mas, acima de tudo, o nosso presidente da República terá que devolver a todo o povo do Brasil a opção de construir algo novo e inspirador, de forma coletiva, sem sectarismo, sem perseguições e sem falsos e messiânicos salvadores da pátria. Essa transformação passa por um maciço investimento em educação, uma educação pública em tempo integral e de qualidade, especialmente no ensino fundamental, que permita a todos os brasileiros ter a convicção de que não é uma babaquice desejar que o metrô os deixe na porta de um grande estádio de futebol ou no centro da cidade onde trabalha. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência mais uma vez a sua benevolência, a sua tolerância e, sobretudo, a sua elegância de parlamentar. Muito obrigado.